Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Teoria da Medicina. Hoje a gente vai falar sobre o sistema motor somático, que é a parte do sistema nervoso responsável pelo controle dos músculos estriados esqueléticos, que é a parte voluntária da musculatura. Agora, antes de entrar na aula, você tem que entender 3 informações essenciais para aproveitar direito esse vídeo. 3 premissas fundamentais. A primeira delas é isso que eu acabei de falar. Sistema motor somático está relacionado com os músculos estriados esqueléticos do corpo, que são os músculos com capacidade de exercer contrações voluntárias. Ou seja, você quer contrair o músculo e ele contrai. O que nos leva à segunda premissa, que envolve essa própria definição. Entenda uma coisa. Os músculos esqueléticos, eles podem ser voluntários, mas nem todo movimento de musculatura estriada esquelética é voluntário. Você vai ver que ao longo do vídeo a gente vai comentar sobre propriedades automáticas e involuntárias desses músculos. E aí você vai pensar, ué, mas isso é músculo voluntário? Como assim movimento involuntário? Como assim movimento automático? Então essa é a segunda premissa. O músculo esquelético é o único tipo de músculo que tem movimento voluntário, mas ele tem também movimentos involuntários. E a terceira premissa é que você tem que ter um conhecimento bom sobre a anatomia da medula espinhal para poder aproveitar direito esse vídeo, que foi o tema da última aula aqui do canal. Se você já viu esse vídeo, se você tem uma segurança boa sobre o conhecimento da medula espinhal, você vai poder tirar o máximo de proveito dessa aula. Existe um único neurônio, ou um único tipo de neurônio que se liga com as fibras musculares esqueléticas. E esse neurônio é o que a gente chama de neurônio motor inferior. Ele recebe também vários outros nomes, como motoneurônio. Alguns autores chamam ele de segundo neurônio motor, o que pode causar confusão com o nome que outros autores dão, que é neurônio motor primário. Alguns chamam de neurônio de segunda ordem, outros chamam de neurônio de terceira ordem. Você vai entender porque que ele recebe tantos nomes contraditórios. Mas o nome mais simples, que não tem erro, é neurônio motor inferior. E esse neurônio está presente ao longo da medula espinhal. Em todos os segmentos da medula espinhal tem esse neurônio motor inferior. E esses neurônios aqui da medula inervam a musculatura estriada esquelética do corpo, do pescoço para baixo e a maior parte dos músculos do pescoço também. E existem neurônios motores inferiores nos núcleos dos nervos cranianos, que a gente vai estudar numa aula específica sobre nervos cranianos. São núcleos motores somáticos, ou seja, aglomerados de corpos de neurônios relacionados à motricidade somática, que vão se ligar com a musculatura estriada esquelética da cabeça e alguns músculos do pescoço também, através dos nervos cranianos, que saem aqui do tronco encefálico, enquanto esses neurônios da medula saem pelos nervos espinhais. O neurônio motor inferior da medula fica naquela parte que a gente comentou na última aula. Deixa eu botar o desenho completo aqui, que é no corno anterior da medula, que lembra que a gente falou aqui que tem neurônios motores somáticos? São justamente esses neurônios motores inferiores, que a gente vai comentar agora, que é aquele neurônio que projeta seus axônios aqui, formando essas radículas anteriores, que se juntam às radículas de todo um segmento para formar uma raiz anterior, e essa raiz anterior se junta com a raiz posterior daquele mesmo segmento, que é sensitiva, para formar um nervo espinhal, que é misto, ou seja, ele tem fibras motoras dessa raiz anterior e fibras sensitivas da raiz posterior. Um detalhe importante de observar aqui é que esse corno anterior da medula não é idêntico ao longo de toda a medula. E isso é fácil de entender, porque os neurônios motores que vão inervar os músculos dos membros superiores e dos membros inferiores, é claro que vão ser muito mais numerosos. E por isso os segmentos onde eles se encontram não apresentam exatamente esse formato, eles são mais alongados no corno anterior. E essa dilatação é visível na medula. A medula não é exatamente retinha, igual está nesse esquema aqui. Ela apresenta 2 dilatações, uma cervical, que a gente chama de intumescência cervical, onde ficam os neurônios motores dos membros superiores, e uma outra intumescência lá embaixo, que é a intumescência lombosacral, relacionada com os membros inferiores. E aqui nesses pontos onde o corno anterior é alongado, a gente pode dividir 2 grupos de neurônios motores aqui. Deixa eu delimitar aqui o corno anterior. E a mesma coisa do outro lado. Essa parte mais interna, que a gente chama de grupo medial, possui neurônios motores que inervam a parte proximal dos membros, que são chamados também de esqueleto apenticular. Enquanto essa parte mais de fora, que a gente chama de grupo lateral do corno anterior, inerva os músculos apendiculares distais, que seriam antebraços e mãos no caso dos membros superiores, e as pernas e os pés nos membros inferiores. Lembrando que perna é só do joelho para baixo. E nessa parte medial aqui do corno anterior, juntamente com esse corno anterior das partes fora das intumescências, que ficam os neurônios motores responsáveis pela inervação da musculatura axial, que são os músculos do tronco. Esses neurônios motores inferiores são todos neurônios chamados colinérgicos, o que quer dizer que eles usam acetilcolina como neurotransmissor. Então imagina que eu vou individualizar um neurônio motor
inferior aqui da medula espinhal. Entenda que existem milhares e milhares aqui. A gente vai pegar um de exemplo para entender o que acontece com ele. Ele emite o axônio dele passando pela radícula anterior, raiz anterior, nervo espinhal e tudo mais, até chegar lá no músculo esquelético, ou seja, lá nas fibras musculares da musculatura estriada esquelética. E aí lá no músculo que ele usa acetilcolina para fazer o músculo contrair, basicamente. Você lembra que sinapse é o nome dado ao ponto de comunicação entre dois neurônios. Aqui a gente não tem exatamente uma comunicação entre dois neurônios, uma comunicação entre um axônio de um neurônio, que é uma fibra nervosa, e uma fibra muscular no músculo. É como se fosse uma sinapse modificada. E a gente chama isso de junção neuromuscular. Aqui no músculo tem uma estrutura especializada em reconhecer essa acetilcolina que chama placa motora. Cada fibra muscular é inervada por um único e exclusivo neurônio motor inferior, mas um único neurônio motor inferior pode inervar mais de uma fibra muscular. Isso tudo aqui, placa motora, junção neuromuscular, acetilcolina, a gente vai discutir melhor em um vídeo de neurofisiologia que eu vou fazer sobre isso tudo depois. Aqui é só para te dar uma noção do que o neurônio motor inferior faz. Ele contrai o músculo usando acetilcolina. Simples assim. Agora, esse neurônio motor inferior sabe contrair o músculo, essa é a função dele. Mas ele não sabe como ou quando isso deve ser feito. E aí que entra a pergunta: quem controla esse neurônio motor inferior? Existem basicamente 4 respostas para essa pergunta. 4 entidades que controlam esse neurônio motor. A primeira delas é ele mesmo. Existe um interneurônio, que é como se fosse um neurônio pequenininho, inibitório, presente aqui nesse corno anterior mesmo, que é chamado célula de Renshaw. O que acontece é o seguinte: logo no começo do axônio do neurônio motor inferior, ele emite o que a gente chama de um ramo colateral e vai lá nessa célula de Renshaw, criando assim um mecanismo de feedback negativo para esse próprio neurônio motor inferior controlar o seu estado de despolarização, para ele não entrar em um estado frenético e descontrolado de despolarização e ficar contraindo esse músculo aqui infinitamente. Então, o mesmo impulso elétrico que é mandado aqui para chegar lá no final, liberar a acetilcolina e fazer o músculo contrair, segue também por esse ramo colateral para ativar essa célula de Renshaw que vai inibir esse neurônio. É um sistema de autorregulação. A segunda entidade é o neurônio sensitivo, que está vindo lá do gânglio posterior aqui da raiz dorsal, aqueles neurônios pseudonipolares que ficam no gânglio dorsal. Eles também se conectam. Imagina que está saindo um aqui, ó, direto com o neurônio motor inferior para fazer um arco reflexo simples, que eu vou comentar também na mesma aula de neurofísica. Eu vou falar dessas outras coisas aqui. Ou ele pode se conectar com um dos muitos interneurônios que estão presentes aqui, para formar também um reflexo, só que um reflexo inibitório. Chama reflexo porque é um fenômeno exclusivamente intramedular. A informação sensitiva vem por aqui e o próprio neurônio sensitivo já faz o neurônio motor agir, ao invés da informação subir para encéfalo e depois descer uma ordem para o músculo contrair. Os tipos de reflexos e detalhes sobre isso eu vou comentar nessa outra aula. A terceira entidade que controla esse neurônio são os chamados neurônios motores superiores, que é o próximo tópico desse vídeo, que são neurônios que os corpos estão lá no encéfalo e mandam seus axônios lá de cima ao longo de toda a medula e aqui dos núcleos do tronco encefálico para controlar esse neurônio motor, para dizer para ele quando e como é para ele fazer esse músculo contrair, ou seja, para regular a atividade desse neurônio. Essa descida das fibras, imagina que tem um neurônio lá em cima aqui, que manda uma informação lá de cima e ela vai descendo aqui e parando em todos os segmentos da medula. Isso é o que a gente chama de vias descendentes da medula, porque são axônios que vão descer por esses funículos aqui. Elas são também chamadas de vias eferentes, que é um termo que muita gente confunde quando está estudando isso pela primeira vez, porque existe aferência e eferência. Aferência é uma informação que chega em um determinado lugar e eferência é uma informação que sai de um lugar. Isso é fácil quando você está falando de 2 pontos A e B, por exemplo. O que vai do A para o B é eferente para o A e aferente para o B. É uma palavra relativa, uma questão de ponto de vista. O que acontece é que na neuro, muitas vezes esses 2 pontos relativos não ficam muito claros no contexto. A pessoa simplesmente fala eferente e aferente, joga essa palavra no meio do que ela está falando, como é o caso aqui das vias eferentes. Então, para você não confundir mais isso, entenda o seguinte: se só for dita a palavra eferente ou aferente, sem deixar claro em relação a que, é porque a pessoa quer dizer da estrutura mais nobre do sistema nervoso para menos nobre. Por exemplo, se é como aqui nesse caso que a gente está falando de uma coisa que vai do córtex cerebral, que é a estrutura mais nobre possível, para a medula, se eu não deixei claro de qual ponto de vista eu estou querendo dizer, é porque eu estou querendo dizer do ponto de vista do córtex. Porque tá certo você questionar assim: mas se é do ponto de vista da medula, isso aqui é uma via aferente, porque ela está vindo para a medula. Mas se eu não falei nada, é porque eu quero dizer da estrutura mais nobre. A mesma coisa se aplica, por exemplo, para esse neurônio motor inferior, que sai da medula e passa pelo sistema nervoso periférico para ir lá para o músculo. Eu falo também que isso é uma via eferente. Muito embora para o músculo, ou pelo ponto de vista do sistema nervoso periférico, isso é uma via aferente. Mas se eu não falei nada, eu quero dizer do ponto de vista da medula, que aí para ela realmente é uma via de informações eferentes, porque ela está mandando. E esses feixes dos neurônios motores superiores que descem desde lá do encéfalo até a medula, formam o que a gente chama de tratos. Passando aqui nos funículos tem tratos.
Imagina que isso aqui é um corte de um trato, que é o nome que se dá para um agrupamento de fibras no sistema nervoso central, ao passo que um agrupamento de fibras no sistema nervoso periférico formam os nervos. Aqui no sistema nervoso central, esses conjuntos de fibras condensadas com mesma origem, mesmo destino e mesma função, a gente chama de trato. E os nomes dos tratos são coisas bem simples, como você vai ver daqui a pouco, porque eles recebem o nome de onde eles saem para onde eles vão. Por exemplo, o trato que começa lá no córtex cerebral e vai até a medula espinhal, a gente chama de trato córtico-espinhal. Então é uma coisa bem dedutível, bem intuitiva. E além desses 3 tipos celulares que se conectam diretamente com o neurônio motor inferior, que seriam ele mesmo, o neurônio sensitivo primário e esses neurônios motores superiores, existem ainda 2 circuitos muito importantes que regulam a atividade desse neurônio motor indiretamente, que são os núcleos da base do telencéfalo, presentes aqui dentro do telencéfalo, e o cerebelo. Cada uma dessas coisas a gente vai falar só sobre isso em uma aula específica. Só quero que você entenda agora que eles não se comunicam diretamente com esse neurônio inferior. Eles usam esses neurônios motores superiores do encéfalo, que eu vou comentar no próximo tópico, para através deles influenciarem o neurônio motor inferior. O primeiro neurônio motor superior que eu vou comentar é o neurônio cujo corpo se encontra no córtex cerebral, que é a camada de corpos de neurônios que envolve o telencéfalo. Aqui por fora a gente tem o córtex cerebral, tudo corpo de neurônio. E esse neurônio motor superior localizado aqui vai dar origem ao trato córtico-espinhal. Antes de te falar a localização exata dele, eu tenho que te dar alguns dados sobre o córtex do telencéfalo. Vamos botar ele em destaque aqui. Entenda que isso daqui é a vista superolateral do telencéfalo, como a gente estivesse vendo ele por fora, um pouco por cima e um pouco para o lado. Daí a gente vê a face superolateral. Aqui bem no meio dele, ele tem um sulco muito fácil de você encontrar em peças e figuras, que chama sulco central, que separa, junto com esse sulco aqui embaixo que já estava desenhado, que é o sulco lateral, o nosso famoso lobo frontal, que é essa parte da frente toda aqui. Só para você ter uma noção, o córtex cerebral é dividido funcionalmente entre áreas primárias, secundárias e terciárias, sendo que as áreas primárias e secundárias podem ser motoras ou sensitivas. As áreas terciárias são coisas mais abstratas que não vem ao caso agora. As áreas motoras, tanto primárias quanto secundárias, estão todas localizadas aqui no lobo frontal. As áreas motoras primárias, ou a área motora primária, porque é uma só, já vou mostrar, é a parte do córtex que se liga nos núcleos motores somáticos do tronco encefálico, como a gente comentou, e naqueles neurônios lá do corno anterior da medula. E as áreas motoras secundárias estão relacionadas com uma palavra-chave que é coordenação. As áreas motoras secundárias do córtex coordenam os movimentos. Vou comentar sobre 2 delas aqui. Então, voltando aqui para o lobo frontal, um pouco à frente do sulco central, a gente tem o chamado sulco pré-central, porque ele está na frente do sulco central. E isso delimita o que a gente chama de giro pré-central, que é onde está a tal da área motora primária, também chamada de M1. Um pouco à frente da área motora primária tem o que é chamado de córtex pré-motor, que fica também aqui no lobo frontal, relacionado com a coordenação dos movimentos dos músculos estriadoesqueléticos do corpo como um todo. Os livros falam que uma estimulação elétrica durante uma neurocirurgia aqui na área motora primária causa a contração de um músculo, enquanto que uma estimulação na área pré-motora causa a contração de um grupo muscular, ou seja, um conjunto de músculos. E a segunda área motora secundária que eu quero comentar aqui agora é uma que fica aqui em frente à área pré-motora, que é chamada de campo ocular pré-frontal, que é uma área motora secundária relacionada com a coordenação especificamente da musculatura dos olhos, que fazem movimentos bem sofisticados e específicos. Entenda que isso aqui tudo é corpo de neurônio, corpos dos neurônios da área motora primária, aqui no giro pré-central, aqui em roxo, corpos de neurônios do córtex pré-motor, que é uma área motora secundária, e em amarelo, corpos de neurônios do campo ocular pré-frontal, que é outra área motora secundária. Agora, para você entender melhor o começo da jornada desses neurônios enquanto eles passam pelo encéfalo, eu vou fazer um corte aqui e a gente vai olhar o telencéfalo de frente assim. O que daria basicamente essa imagem, que facilita a gente ver como que a área motora primária, na altura do corte aqui, olha só, ela vem até aqui na face medial também. Antes a gente estava vendo aqui por cima, e aí a gente não conseguia ver bem essa parte aqui do meio, que a gente chama de face medial do telencéfalo. Os axônios dos neurônios em M1, que estão aqui por fora, da mesma forma que acontece com essas 2 áreas motoras secundárias, saem aqui de todos os cantos de M1, de todas as partes, e formam um aspecto semelhante a esse aqui, que é chamado de coroa radiada. E aí essas fibras convergem para passar nesse monte de coisa que tem aqui para baixo no encéfalo e passam já de uma forma bem compacta aqui nessa região que chama cápsula interna, que é o espaço entre o tálamo aqui de verde e o núcleo lentiforme, que a gente estuda dentro de núcleos da base. Aqui só para você se localizar, são os 2 ventrículos laterais aqui no meio, o corpo de cada um, se comunicando com o terceiro ventrículo aqui no meio, e aqui por fora do núcleo lentiforme a gente tem o que é chamado de claustro. Entre os dois fica a cápsula externa, e entre o claustro e o lobo da ínsula, que é esse pedacinho aqui,
aqui fica a cápsula extrema. Só para você se localizar, o que interessa pra gente é a cápsula interna, porque é nela que convergem todas essas fibras motoras vindo aqui do córtex do lobo frontal. E aí, chegando aqui no mesencéfalo, que é essa estrutura aqui, uma parte dessas fibras, que são as fibras vindas lá daquele campo ocular pré-frontal, se separam para ir até os núcleos dos nervos cranianos que inervam a musculatura estriado-esquelética dos olhos, que são os pares 3, 4 e 6, como a gente vai ver na aula de nervos cranianos. E por isso esse trato é chamado de córtico mesencefálico, que vem lá do campo ocular pré-frontal e para aqui. Se você já sabe sobre nervos cranianos, sabe que o núcleo do sexto par, na verdade, fica aqui na ponte, mas o nome desse trato é córtico mesencefálico, mesmo que na verdade uma parte dele venha para cá também. Aqui mais para baixo um pouco, outras fibras ainda se destacam desse feixe principal, fibras vindas tanto lá de M1 quanto da área pré-motora, que são fibras que vão se ligar com os outros núcleos motores somáticos dos nervos cranianos, que estão presentes tanto aqui na ponte quanto mais embaixo no bulbo, que está representado aqui. Essas fibras formam o chamado trato córtico-nuclear, porque elas tiveram a mesma origem do trato córtico-espinhal, que vai continuar descendo aqui, só que foram só até os núcleos dos nervos cranianos no tronco encefálico. A origem do trato córtico-nuclear e trato córtico-espinhal é a mesma, como se eles fossem irmãos, e o trato córtico-mesencefálico é um vizinho deles. Agora, o trato córtico-espinhal, depois de ter sido deixado pelos seus dois companheiros, desce aqui no bulbo numa estrutura chamada pirâmide, que é a parte da frente do bulbo, que fica mais fácil de a gente enxergar nessa visão lateral do tronco encefálico. Aqui você está vendo o cerebelo em verde de frente, por trás da ponte, que está ali nessa região aqui, e ele representado aqui de lado. As pirâmides são estruturas aqui bem na frente do bulbo. O trato córtico-espinhal passa lá no mesencéfalo, na base do pedúnculo cerebral, que é chamado, junto com esses dois outros tratos, e aqui ele se separa do córtico mesencefálico. Continua descendo na base da ponte, e aqui na ponte elas se dispersam um pouco as fibras, porque a ponte é cheia de fibras transversais passando aqui. É engraçado você pensar pelo nome ponte como se tivesse um rio aqui mesmo, uma água correndo em sentido transversal aqui. E isso faz dar uma embolada aqui nas fibras do trato córtico-espinhal. Mas elas voltam a ficar bem compactas na hora que elas entram na pirâmide do bulbo, que é isso que eu estava desenhando aqui, ó. E só para não deixar de comentar, o trato córtico-nuclear ficou aqui. O trato córtico-espinhal, na hora que ele chega numa parte mais embaixo aqui da pirâmide, ele passa por uma região chamada decussação das pirâmides. Decussar é a mesma coisa que cruzar, que é esse pedacinho aqui. Nesse ponto, uma boa parte das fibras do trato córtico-espinhal cruza e vai descer pelo outro lado, enquanto uma pequena parte continua direto aqui. A parte que cruzou nas pirâmides forma o chamado trato córtico-espinhal lateral, que vai descer pelo funículo lateral da medula, enquanto que a pequena parte que não cruzou desce a medula pelo funículo anterior, formando o trato córtico-espinhal anterior. Mas mesmo esse trato córtico-espinhal anterior aqui acaba sendo cruzado, porque as fibras dele cruzam aqui na comissura branca da medula para se ligar com os neurônios motores do outro lado. Então acaba que todas as fibras originadas em um lado do córtex cerebral são responsáveis pela musculatura do lado oposto do corpo, como é bem sabido pelo conhecimento popular. O trato córtico-espinhal lateral termina naquele grupo lateral de neurônios do corno anterior e é responsável pelos movimentos voluntários, principalmente da musculatura pendicular distal, sendo fundamental principalmente para destreza, que são os movimentos que exigem velocidade e habilidade. E com isso não quero dizer só coisas como tocar piano ou fazer, sei lá, um truque de cartas que exige muita destreza manual. Não, coisas simples do dia a dia, como apertar um botão, por exemplo, ou até mesmo o ato de escrever. São todas capacidades dependentes desse trato córtico-espinhal lateral. E ele consegue fazer isso porque é o único trato dos neurônios motores superiores que se liga diretamente no corpo do neurônio motor inferior. Ele se liga também em interneurônios como fazem todos os outros, mas além disso, alguns deles se ligam diretamente no neurônio motor inferior. O trato córtico-espinhal anterior é bem menos significativo. Ele vai mais ou menos até a metade dos segmentos torácicos e é responsável pelos movimentos voluntários da musculatura axial. Muita gente tem dificuldade para entender como acontece essa descida pela medula e essa coisa de emitir ramos em cada segmento. Então imagina aqui nesse desenho 3D fantástico, essa obra de arte, o trato córtico-espinhal descendo aqui no folículo lateral. Entenda que ele vai realmente se afinando ao longo da medula, porque um tanto de fibras vai saindo a cada segmento, para se ligar nos neurônios aqui da medula. Olha só, ele vai descendo e emitindo fibras. O que quer dizer emitir fibras? Algumas dessas fibras que estão descendo param no segmento, como se fosse o ponto de trabalho delas. Elas pegaram carona junto com as outras fibras e ficaram por aqui. As outras vão descendo e se ligando em diferentes segmentos da medula, até lá no final. E esse raciocínio aqui se aplica a todos os outros neurônios motores superiores que a gente vai comentar agora. E repare aqui que o trato córtico-espinhal lateral não cruza na medula, ele só cruzou lá no bulbo e aí ele vai descendo aqui no funículo lateral, emitindo fibras para os cornos anteriores aqui do mesmo lado que ele vai descendo. Isso é importante para entender as síndromes clínicas de lesão disso aqui. Aí você me pergunta assim, mas ele não se liga com o grupo lateral do corno anterior?
E aquelas outras partes da medula fora das intumescências? Ele se liga também, o trato córtico espial lateral vai de fora a fora e acaba contribuindo para a movimentação voluntária de todos os músculos do corpo, basicamente. Só que a função que depende exclusivamente dele, que só ele que faz, é o que eu falei de movimentos da musculatura pendicular distal que exigem destreza, ou seja, que exige contrações individuais de músculos específicos em sequência. Isso só esse trato córtico espial lateral faz. O segundo neurônio motor superior que eu quero comentar chama núcleo rubro, que fica aqui dentro do mesencéfalo. Repare que agora todos os neurônios motores superiores que eu vou falar daqui pra frente ficam no tronco encefálico, da mesma forma que os núcleos motores dos nervos cranianos. Aí você pensa, poxa, mas um é superior, outro é inferior, eles estão no mesmo lugar, mais ou menos? Sim, tecnicamente, mas os núcleos dos nervos cranianos se ligam diretamente com músculos esqueléticos, enquanto esses que eu vou falar aqui são núcleos que regulam a atividade dos neurônios motores inferiores da medula. Esses aqui do núcleo rubro dão origem ao chamado trato rubroespinhal, que cruza aqui logo no começo dele, na região que chama tegmento do mesencéfalo, e já desce cruzado. E aí quando chega na medula ele desce aqui do lado do trato córtico espinhal lateral que está desenhado aqui, imagina pequenininho aqui o trato rubroespinhal. E vai terminar também nos neurônios do grupo lateral aqui do corno anterior da medula. Ele participa dos movimentos voluntários da musculatura pendicular distal como um auxiliar do trato córtico espial lateral. Ele serve principalmente para suavizar os movimentos do trato córtico espial lateral, facilitando a atividade dos músculos flexores e inibindo a atividade dos músculos extensores, principalmente da musculatura distal dos membros. O terceiro neurônio motor superior tem seu corpo na chamada formação reticular, que é uma estrutura presente de fora a fora aqui no tronco encefálico, tanto no mesencéfalo, quanto na ponte, quanto no bulbo. Essa formação reticular tem várias funções, entre elas, participar do sistema motor somático. Os neurônios da formação reticular aqui da parte da ponte e do bulbo emitem axônios que vão descer pela medula como trato retículo espinhal. O trato retículo espinhal desce aqui pelo funículo anterior da medula e se liga com os neurônios do grupo medial do corno anterior. O trato retículo espinhal é muito importante para a movimentação voluntária da musculatura axial e da musculatura proximal dos membros. E é muito importante também para a movimentação voluntária, muito importante para manter a postura do corpo e uma distribuição adequada do tônus desses músculos em atividades como caminhar. Existe ainda o trato vestíbulo espinhal, que fica no assoalho do quarto ventrículo. Imagina que nessa figura lateral aqui, ó, esse aqui é o quarto ventrículo, onde tem líquor aqui. Essa face do tronco encefálico para cá é o que a gente chama de assoalho do quarto ventrículo, que forma como se fosse um losango por trás aqui. Entendo que a gente está vendo pela frente nessa figura, o que eu estou falando é por trás. O quarto ventrículo estaria aqui, por trás desse desenho. E aí nesses cantos aqui do quarto ventrículo, fica o que a gente chama de área vestibular, que é onde tem os núcleos vestibulares, que recebem informações através do nervo vestíbulo coclear, como vai ser estudado na aula de nervos cranianos, que são informações de equilíbrio, informações basicamente sobre a posição da cabeça em relação ao corpo. E os núcleos vestibulares fazem ajustes automáticos a partir dessas informações através desse trato vestíbulo espinhal, porque ele mesmo tem controle direto sobre os neurônios do corno anterior da medula, para fazer ajustes automáticos na postura. Então aqui na medula ele desce também no funículo anterior e se comunica também com os neurônios do grupo medial do corno anterior. E participa exclusivamente de movimentos voluntários da musculatura axial e musculatura proximal dos membros, para manter a postura e o equilíbrio do corpo. E por último a gente tem o trato tetoespinhal ou tectoespinhal, que se origina na parte de trás do mesencéfalo. Isso aqui tudo é chamado de teto do mesencéfalo, que é a parte por trás do aqueduto do mesencéfalo, que é esse tubinho aqui por onde passa líquor, comunicando o terceiro ventrículo aqui em cima com o quarto ventrículo aqui embaixo. E o teto do mesencéfalo possui dois colículos inferiores, que a gente só está vendo um aqui, e dois colículos superiores, que também só dá para ver um nesse corte lateral. E é no interior do colículo superior que fica o corpo do neurônio que vai dar origem a esse trato tectoespinhal. O trato tetoespinhal desce a medula também pelo funículo anterior, e a partir de informações principalmente visuais que ele recebe lá no colículo superior, ele faz ajustes automáticos da postura do corpo, se conectando aqui com os neurônios do grupo medial, fazendo o famoso reflexo do pensa rápido, que é um reflexo de susto, em que o trato tetoespinhal faz ajustes posturais na musculatura estriado-esquelética, mediante informações visuais de perigo iminente, por exemplo, como um objeto que foi lançado contra você. Era isso que eu tinha para falar, espero que o vídeo tenha sido proveitoso para você. Esse não é um assunto fácil, é uma coisa muito complexa, que realmente é trazida pela maioria dos livros e dada na maioria das faculdades de uma forma bem simplificada. Até porque o que se sabe hoje é só a ponta do iceberg, que é o funcionamento do sistema motor somático. Mas o que é preciso saber para a graduação médica é basicamente isso que eu falei mesmo. E é isso aí, até o próximo vídeo. So the tongue's free to
For his story is over and the dragons are gone. So the tongues freed us from Alduin's reach, gave a gift of the voice, ushered in a new age. And if Alduin's eternal, then eternity's done. For his story is over and the dragon